A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, meu irmão, minha irmã, e que o poder do Espírito Santo se faça presente em sua vida, de sorte que todo seu sofrimento e dores possa ser aliviado nas mãos de Cristo, o nosso Salvador. O tema de hoje está em Mateus 14, 22 a 32. Fala de um assunto bastante interessante, fala sobre fé. Ok? Fé é aquela situação que nós cremos nas coisas que não vemos, acreditando também nas coisas que poderão vir a acontecer. A fé é um instrumento entre o que não existe e o que passará a existir. Sei que na sua vida, algumas vezes você tem um pouco de tristeza e um pouco de desespero. Desespero vem de não esperança. Mas algumas vezes você busca em Deus como diminuir seu sofrimento, como resolver os problemas que lhe afligem, como ser ouvido por Deus. Então, o texto de hoje é sobre isso. Mateus 14, 22 a 32. A fé é exercida somente na plenitude, nunca parcialmente. Logo depois, Jesus obrigou seus discípulos a entrar na barca e a passar antes dele para a outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Feito isso, subiu a montanha para orar na solidão. E chegando à noite, estava lá sozinho. Entretanto, já a boa distância da margem, a barca era ativada, ou seja, era açoitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pela quarta vigília da noite, Jesus veio a eles, caminhando sobre o mar. Ficaram com medo. É um fantasma, disseram eles, soltando gritos de terror. Mas Jesus logo lhes disse: tranquilizai-vos, sou eu, não tenhais medo. Pedro tomou a palavra e falou: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti. Ele disse-lhe: vem, Pedro. Pedro saiu da barca e caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus. Mas, redobrando a violência do vento, Pedro teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão, segurou-o e lhe disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Apenas tinham subido para a barca, o vento cessou. Na epístola de Paulo aos Hebreus, lemos: a fé é o fundamento da esperança. É uma certeza a respeito do que não se vê. Hebreus 11, 1. Na experiência relatada em Mateus, o discípulo Pedro submete-se à prova de andar por sobre as águas. Em princípio, ele desejava testar se de fato o fantasma, avistado andando sobre o mar, era mesmo Jesus. Contudo, ele é que estava se expondo e estava prestes a demonstrar o quanto de fé possuía em seu coração. Jesus, acolhendo a sua provocação, responde-lhe: vem. E Pedro, após dar o primeiro passo da fé, que é o passo mais difícil, percebe que as águas estão sólidas debaixo de seus pés e caminha em direção a Jesus. No meio de sua caminhada, desvia os olhos para os ventos contrários e começa a afundar. Jesus vai ao seu socorro, estendendo-lhe a mão, o puxa de volta. Neste momento, o repreende: homem de pouca fé, por que duvidaste? Quando lemos a epístola aos Hebreus, percebemos que a fé é a força maior que pode nos levar a grandes realizações e a enxergar uma realidade que ainda não existe de fato, mas que é como a água sólida debaixo de nossos pés. Ou seja, para nós já é fato real aquilo que ainda é esperança.
Aprendemos assim com Jesus, que fé se exerce na sua plenitude, nunca em pequena quantidade. Pedro tinha fé, só que era pouca, e por isso afundou, mesmo após um período em que experimentou um milagre. Quanto a nós, persistamos em manter a integridade da fé na sua totalidade, pois dela dependemos para viver. Irmão, irmã, amigo, amiga, eis aí o que é fé. Eis aí o que é fé. Acreditar, confiar, ter certeza absoluta que aquilo que ainda não existe passa desde já a existir no mundo espiritual e vai se concretizar no mundo material. Isso é fé. Ter fé e duvidar é desesperança. Desesperança é ausência de esperança, portanto, ausência de fé. Não é fé. Ah, eu creio. Crê, mas não dá o primeiro passo da fé. Num propósito de vida, num propósito de emprego, num propósito de tratamento da saúde. Acredita que Deus pode agir de uma forma miraculosa na sua vida, nem que seja promovendo condições e situações para que o problema que você passa seja resolvido. Não necessariamente ele coloca a mão sobre você, mas coloca a mão sobre as pessoas que estão ao seu lado. E essas pessoas vão lhe ajudar a caminhar o primeiro passo da fé e também o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, tantos passos sejam necessários até chegar onde Jesus está. Até chegar onde o propósito da sua vida foi estabelecido por Deus e você conseguir concretizar aquilo que estava no seu coração e que também estava no coração de Deus. Que algumas vezes está no nosso coração, mas não está no coração de Deus. Então, compete a nós jejuar e orar até ouvir a voz de Deus. Achamos que outras pessoas são mais capazes, mais competentes, porque têm títulos, do que nós. Mas o Senhor Deus, que tirou Davi de trás de cabras, cabritos e ovelhas e o fez rei em Israel, é o mesmo Senhor que existe em nossos dias e existirá para sempre, por toda a eternidade. Ele também pode tirar você de onde está e colocar onde o coração dele deseja que você esteja. O Senhor Deus pode agir em sua vida, mas é importante que a fé que está em seu coração seja exercida na totalidade, na plenitude. Nunca na parcialidade, nunca parcialmente. Nunca. Jamais. A palavra de Deus nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aquele que tem uma fé parcial ou não tem nenhuma, é porque não tem a ousadia, a coragem que Deus espera de você. É preciso que você seja ousado na fé. É preciso que você dê o primeiro passo da fé, mesmo sabendo que água é mole. Se você pisar nela, você vai afundar, mesmo sabendo disso. No momento que o Espírito Santo de Deus te chama, vem. No momento que Jesus Cristo te chama, vem, vá. Dê o primeiro passo da fé. Complete a obra que em você foi começada. Creia firmemente. Pedro chegou até a começar a acreditar, tanto que ele foi sustentado pelo mar. O mar se tornou como rocha sólida debaixo de seus pés. E ele caminhou, começou a caminhada. Mas quando ele viu que os ventos estavam soprando com muita força e a água do lago estava batendo no seu rosto, quando ele viu as dificuldades, mais do que olhou para Jesus o Cristo, naquele momento ele começou a afundar. Não faça igual. Não faça igual.
O Senhor Deus está com você. Do que você tem medo? Do que você tem medo? Deus te abençoe. Deus abra a tua visão para enxergar os anjos que estão ao redor, como fez com o moço do profeta, quando a cidade estava para ser atacada por um exército de inimigos, e o profeta orou a Deus para que abrisse os olhos daquele rapaz, que era seu servo, e abrindo os olhos do rapaz, o rapaz viu então que os anjos estavam acampados em volta da cidade, pronto para defendê-la. O Senhor está acampado em volta daqueles que os teme e os livra. Creia nisso e seja feliz. Que o Senhor te abençoe.